Primeira carta de Paulo a Timóteo, os versos 20 e 21, que dizem assim, vamos juntos? E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Meus irmãos, é prazeroso chegar ao final de um projeto. Eu digo isso porque eu sei da seriedade que é e das dificuldades que existem para nós estudarmos a Bíblia. Quando esse projeto, então, é algo tão superior à nossa capacidade, nós ficamos felizes porque sabemos que Deus esteve conosco. Fazer esse último estudo nessa carta, para mim, é motivo de grande alegria, pois eu sei que o que foi ensinado aqui foi por obra do Espírito, foi guiado pelo Espírito, Deus esteve conosco, trazendo à luz aquilo que estava na palavra, e isso me alegra. Eu deixo aqui minha gratidão a Deus por ter sido usado por Ele como instrumento para nutrir a igreja. Esta parte do texto é o finalzinho de uma carta que foi enviada de Paulo para Timóteo. Paulo estava enfrentando algumas dificuldades do ministério pastoral e Timóteo, seu filho na fé, também estava sendo perseguido, estava enfrentando essas dificuldades porque havia muitos adversários da fé. Essa foi uma carta pessoal, mas além de ser pessoal, ela é abrangente. Ela é pessoal porque ela partiu de Paulo para Timóteo. Então poderia dizer, mas se é uma carta pessoal, por que está na Bíblia? É porque ela é abrangente também. E quando eu digo que ela é abrangente, é porque ela traz lições que ultrapassam a vida de Paulo. São lições práticas para a igreja, lições que afetam diretamente a vida da igreja e que a igreja deve aprendê-las e praticá-las. Nesse estudo, então, trataremos aqui das admoestações finais que foram dadas a Timóteo. Em primeiro lugar, nós veremos o que Timóteo deveria guardar. Paulo diz assim, guarda o que te foi confiado. É interessante que a palavra guardar, ela se repete com uma frequência muito grande na Bíblia. Ela incita a guardar algo com cuidado, algo que é valioso, e a guardar isso que é valioso num lugar seguro. Jesus ensina a juntar tesouro no céu, onde o ladrão não rouba e nem a traça ou a ferrugem corrói. Nós vimos lá no texto de Salmo 119, que diz que nós devemos guardar no coração, guardar em lugar valioso. Nós temos guardado valores em lugares seguros. Nós colocamos o nosso dinheiro no banco seguro. Se alguém souber, aquele banco lá vai quebrar, o que você faz com o seu dinheiro? Você tira imediatamente. Porque você não vai deixar o seu dinheiro, aquilo que você trabalhou e juntou com tanto cuidado, nas mãos de um banco que está falindo. Você vai tirar, porque você quer manter o seu dinheiro seguro. Então, veja, no entanto, nós temos deixado sem a devida proteção aquilo que nos é valioso, muito mais valioso do que bens. A nossa família, a doutrina bíblica, a ética, a moral cristã e o culto a Deus. Não é à toa que valores cristãos estão em baixa. A ética cristã tem sido mais falada do que vivida. Pessoas se apresentam como fiéis em público, mas são infiéis na vida íntima. Famílias têm sido fragmentadas. O divórcio impera, porque a maioria das pessoas, elas não colocam em prática na sua vida, no seu relacionamento, aquilo que a Bíblia ensina. Filhos têm sido criados de maneira relaxada. Pais têm deixado seus filhos com babás despreparadas. Professores ímpios que ensinam coisas totalmente estranhas à palavra é que têm sido aqueles orientadores, porque os pais não têm assentado com seus filhos, ensinado a verdade para os seus filhos, e assim então os filhos têm sofrido. O culto tem se corrompido, e isso de modo assustador. Igrejas têm falado sobre a Bíblia, sobre o Deus da Bíblia, sobre as promessas da Bíblia, porém não têm cobrado a fidelidade necessária a Deus, a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, tem deixado de lado a reverência que deve ser dada durante o culto.
Outro dia estava vendo um pastor, chegou antes, e aí então ele, ao iniciar o culto, ele diz, não, vocês podem continuar as coisas que vocês estão fazendo aqui, que eu vou começar orando. Como assim? Eu vou começar a orar e vocês podem continuar fazendo o que vocês estão fazendo? Porque o que nós devemos fazer é o seguinte, agora vamos falar com Deus. Pare tudo o que está sendo feito. Agora, Deus é o alvo, Deus é o centro. Casamentos têm acabado por conta que as pessoas não aplicam princípios bíblicos. E assim, então, no momento de dificuldade, não aplicam os ensinos bíblicos e assim se destroem. Assim como nos preocupamos em guardar o nosso dinheiro em instituições seguras, deveríamos também guardar com segurança o nosso casamento, os nossos filhos, a doutrina bíblica, a moral, a ética. A sociedade depende dos cristãos para não sucumbir diante dos seus ataques. Guardar também tem a ver com obedecer. No Salmo 119, versículo 9 diz, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. O jovem é incitado a obedecer a palavra de Deus, colocar em prática os seus ensinos em sua vida, para que ele esteja seguro e seja vitorioso. Ezequiel revelou o desejo divino pela conversão e pela fidelidade do ímpio. Diz o seguinte, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. No ide de Jesus, o seu desejo por fidelidade ficou claro, que deveria ser ensinado aos incrédulos após a conversão. Diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porém, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não podemos apenas pregar o Evangelho, falar do amor de Deus. Nós temos que pregar que a pessoa que vem a Cristo deve guardar os mandamentos do Senhor. Essa determinação em guardar a palavra do Senhor, ela foi cobrada de Josué, para que ele fosse vitorioso, assim diz o texto. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor. Que ameis ao Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e os sirvais com todo o vosso coração e toda a vossa alma. Veja, irmãos, versículos bíblicos revelam a segurança que os servos do Senhor mantiveram no cuidado de que Deus tinha com eles. Essa segurança é demonstrada por Paulo. Ele dizia, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o teu reino celestial. Ele diz, eu sei que Deus me guardará. Deus guarda, Deus protege os seus. Também em 2 Tessalonicenses ele diz, mais fiel o Senhor que vos confortará e vos guardará do maligno. Deus nos guarda. O salmista também afirmou, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Sendo Deus tão fiel em guardar os seus, ele também exige e cobra dos seus filhos que guardem, que obedeçam, que sejam fiéis a ele. Compreendendo isso, Paulo cobrou de Timóteo, guarda o que te foi confiado. Os bens espirituais confiados a Timóteo e todo o conhecimento bíblico que ele recebeu da sua mãe e da sua avó, e também de Paulo e dos demais colaboradores do reino de Deus, eles deveriam ser guardados, não poderiam ser perdidos, não poderiam ser desperdiçados, teriam que ser guardados como um tesouro valioso. É interessante que lá em Provérbios, no capítulo 2, quando fala da busca pelo conhecimento, pela sabedoria, diz que devemos buscar como se busca um tesouro, cavar e atrás. E assim nós devemos guardar. Assim como Timóteo, eu e você devemos ter a responsabilidade de guardar o que nos foi confiado. Os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos bens não são nossos, são do Senhor. E nós somos mordomos dele. A teologia bíblica que nós recebemos, pela qual pessoas deram a vida, morreram
para não abrir mão da verdade. Elas devem ser guardadas, tanto no sentido de protegê-las para que não haja contaminação, mas também no sentido de guardar obedecendo aquilo que é a verdade bíblica. Então isso é o que Timóteo deveria guardar, é o que você e eu devemos guardar. Mas Paulo segue também, e ele vai nos mostrar agora o que Timóteo deveria evitar, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Fazer a coisa certa é essencial para o sucesso de qualquer projeto. Mas nós temos que ser proativos. Temos que tomar decisão sem demora. Temos que saber reagir às situações inesperadas com presteza para não deixar que essas situações se transformem em problema. As pessoas ágeis da administração conseguem evitar problemas maiores. Mas, além de fazer a coisa certa, na hora certa, é essencial deixar de fazer a coisa errada. Há vícios que nós temos que são problemáticos. Há vícios que nós trazemos da nossa vida que fazem com que nós erramos e que são a causa de fazer com que as coisas que queremos que dê certo dê errado. Esses vícios normalmente são erros cometidos sem serem percebidos. Só quando o prejuízo acontece, mas eu não deveria ter feito aquelas coisas. É o evitar que Paulo está dizendo. Paulo diz aqui, evita. As coisas a serem evitadas eram coisas que todo líder corre o risco de cometer. Timóteo deveria fiscalizar a si mesmo, como você e eu devemos fiscalizar. E nós devemos cuidar daquilo que nós pensamos, das nossas atitudes, para não trazer para a nossa vida problemas e muito menos para a nossa vida cristã. Diz aqui, evita falatórios inúteis. Veja, irmãos, como que nós falamos, né? A gente fala o dia inteiro. Se você encontra uma pessoa, você está conversando, você encontra outra, você conversa ali, você sai dali e conversa. Como que a gente acha assunto para a gente falar? A boca não fecha. Haja assunto. Não cansamos nunca. Nunca paramos de falar. Falamos de coisas importantes. Falamos de coisas nem tão importantes e falamos de futilidades. Dizemos apenas, estamos apenas jogando conversa fora. Isso por que está jogando conversa fora? É porque aquela conversa, ela pode ser útil, mas pode não ser. E aquela conversa poderia não ser dita. Irmãos, tendo tanta coisa boa para nós falarmos, será que seria bom a gente gastar tanto tempo jogando conversa fora? São esses falatórios que Timóteo devia evitar. Há tanta coisa importante a ser dito e pensado, tanta coisa a ser meditada. Falatórios inúteis ocupam o nosso espaço, de modo que o principal deixa de ser feito e falado e pensado. Veja, o homem de Deus deve ocupar-se do que é útil e necessário. Deve falar o que seja bom para a edificação, para o crescimento espiritual, para a correção da vida e da vida comunitária. Se há tanto que pensar, por que gastar tempo com falatórios inúteis? Então você também e eu devemos evitar. Os homens dizem assim, as mulheres conversam demais. Mulher conversa muito, mas junta lá 3 homens e deixa eles juntos para ver. Eles vão falar o tempo todo, eles não vão ficar caladinhos olhando para a cara um do outro. Evita falatórios inúteis. Mas também diz aqui, evita falatórios profanos. Não é somente não jogar conversa fora. Se é inútil, e deve ser evitado os falatórios inúteis, agora, muito mais. Isso não somente deve ser evitado, mas não deve ser nem cogitado da nossa mente os falatórios profanos. Profano diz respeito àquilo que é desrespeitoso, que é vergonhoso, aquilo que nós temos que olhar para o lado para falar. E se nós temos que olhar para o lado para falar, nós não devíamos falar. Se nós temos que tomar cuidado em quem vai ouvir, tem criança aqui, então peraí. Se uma criança não pode ouvir o que você está falando, então não fale. Possivelmente o que você vai falar é algo que você não deveria falar. Paulo diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes.
Ele questiona que sociedade pode haver entre o ímpio e o servo de Deus. As suas direções são opostas, são diferentes. O alvo de um é o oposto do outro. O Salmo 1 avisa que é bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Efésios 5,12 diz: o que os ímpios falam no oculto, para nós é até mesmo vergonhoso dizer. Então nós não podemos deixar que falatórios profanos ocupem o nosso tempo. Há muitas pessoas que gostam de discutir temas que são importantes. Muitos deles são profanos por natureza. Seu comportamento é reprovável. Mas eles falam do que é santo como se vivessem em santidade, cobrando dos outros que vivem em santidade quando eles mesmos estão jogados na lama. Quando tais pessoas tentarem incitar debates assim, o melhor é encerrá-los imediatamente. Porque a continuidade dessa discussão, ela não produzirá efeito positivo nenhum, não vai trazer mudança na vida. Gaste o teu tempo com quem vale a pena e evite jogar pérolas aos porcos. Profanar é ofender a santidade do ente santo. Há muitos comentários que ofendem a glória de Deus, menosprezam a sua divindade, diminuem os seus atributos santos. Como essas coisas poderiam ocupar a mente, o tempo e a atenção do homem de Deus? Então é melhor evitar esses falatórios profanos. Mas ele diz mais: evita a contradição do saber. Sabe, tem gente que gosta de ficar discutindo, falando de coisas que você pergunta, faz uma pergunta mais profunda, ele não sabe nem o que dizer, mas ele fala porque ouviu alguém dizer, o jornal falou, ele lê alguma coisa, então ele acha que agora ele é o senhor do saber, e é orgulhoso por isso. Tem gente que cansa só de olhar. Quando se aproximam, fazem perguntas capciosas, tentando nos pegar em erros, armando armadilhas para nos ver derrubados. Se acham sábios demais e querem construir uma imagem que lhes façam ser vistos como superiores aos outros, eles são um perigo. Uma vez eu estava na farmácia, chegou um menino com um nome e disse: você tem esse remédio aí? E aí falou um nome grande. Falei: que remédio é esse, menino? Não, você não sabe desse remédio aqui, não? Falei: não, esse remédio, sinceramente, eu não conheço, não. Aí ele falou: é Estomazil. Falei: por que você não pediu Estomazil, então? O que ele veio, ele pegou a fórmula do Estomazil, botou no nome e veio me pedir o remédio pela fórmula. Brincadeira, né? Mas tem gente que é assim. Tem gente que, por que facilitar se é mais fácil e divertido complicar? Por que falar em poucas palavras se dá para complicar? Paulo mandou Timóteo tomar cuidado com esses tais. Eles gostam de falar e demonstrar conhecimento sem ter. Estudar e defender a fé é uma cobrança que pesa sobre nós. A Bíblia diz que nós devemos dar razão da nossa fé, saber explicar o que nós cremos. Porém, não nos cabe convencer ninguém a desejar os céus. Se uma pessoa não deseja Deus, não deseja Cristo, não deseja a igreja, não deseja as coisas de Deus, não é nossa responsabilidade fazê-los crer. A ordem de Jesus é: pregue o evangelho. E aí, então, o restante é com Deus. Devemos pregar o evangelho, apresentar o amor de Deus, falar de Cristo. O trabalho da conversão pertence ao Espírito Santo, mas há cabeças duras que gostam de discutir o tempo todo. E eles nunca ficarão satisfeitos. Eles vão falar, e mesmo que você comprove, que você seja o mais hábil na discussão, eles ainda vão continuar de cabeça dura. Eu estava lá na roça nessa última vez que viajei, aí eu sentei na casa do tio lá, e aí então tinham 3 jovens. A mesa tinha 1 litro de bebida e eles estavam lá se servindo. Aí um deles me interpelou, falou de autoridade espiritual, de autoridade do pastor, sobre quem é ungido, quem não é ungido, sobre a palavra, sobre fé, sobre autoridade para fazer milagres. E eu falei: até onde vai essa discussão? Um rapaz que ele deve ter frequentado alguma igreja, porque ele falava de algo que ele parece ter visto, mas o que restou ali foi apenas a empáfia de um falador que estava ali fazendo contradições do saber, achando que sabia muitas coisas. Paulo está dizendo: evita esses falatórios.
Foge dessas contradições do saber. Evita ficar discutindo doutrina bíblica com quem claramente despreza Cristo, que mostra na vida, acha que a vida santa é um desperdício. Há muito a se fazer e há muito em que ocupar a mente. Seja sábio e evita essas coisas. Mas, em terceiro lugar, nós veremos o cuidado que Timóteo deveria ter para não se desviar. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. Irmãos, a Bíblia diz que o caminho que leva ao céu é apertado, é cheio de obstáculos, tem muitas pedras. Mas o caminho que leva para o inferno, ele é largo, ele é espaçoso, ele é pavimentado, ele é lisinho, ele é fácil de andar. A pessoa que vai para o céu, ela vai contra a multidão que vai para o inferno. Ela tem que se desviar, ela tem que fazer uma caminhada difícil. Nem todos se dispõem a continuar no caminho que leva aos céus. Acabam abandonando o caminho e indo, então, pela estrada mais fácil. Quantos de vocês que vocês conhecem de alguém desviado? Com certeza, conhece pelo menos um. Esse um dia esteve na igreja. Quantas pessoas há que um dia fizeram muito na igreja e hoje estão desviados? Foram líderes ativos, crentes comprometidos, pessoas úteis que faziam toda a diferença. Mas aí algo aconteceu. Ficaram com sentimentos feridos, a sua alma machucada, a sua honra destruída. Então decidiram se desviar, abandonaram de Deus. Eu não quero mais essa igreja. Por que não quer igreja? Porque a igreja está errada? Não. É porque ele acha que deveria ter sido tratado com mais dignidade. O risco do desvio é uma realidade humana. Desde Adão, os homens vêm desviando com frequência. Não é à toa que valorizam, não é que não valorizam a Deus e suas palavras. É que se amam demais e não aceitam serem dirigidos pela palavra, serem humilhados pela palavra, terem a sua honra negada. Não aceitam ficar sem aquele prazer que desejam. Descobrem outros caminhos desejáveis. E então uma pequena fagulha põe fogo nessa fogueira da alma e pronto, desviam-se. A quantidade de pastores que abandonam o ministério pastoral é grande. Não estou falando apenas de membros de igreja que se desviam, mas de pastores. Paulo aqui está dirigindo a palavra para pastor. Muitos são exonerados por prática de pecados. Outros são exonerados a pedido para tratar de problemas de saúde ou problemas pessoais. E outros apenas desistem porque não suportam o peso da liderança e as cobranças do ministério. Fato é que muitos desistem e não chegam ao final desta caminhada. A fé exigida de um crente para não se desviar é grande. A fé exigida para um líder ferido não cair definitivamente e ser perseverante é enorme. É necessário muita intimidade com Deus e muito conhecimento. Mas mesmo com intimidade com Deus e mesmo com conhecimento, ainda muitos se desviam. Paulo disse, porque alguns, professando, se desviaram da fé. Ele fala aqui das situações que Timóteo estava enfrentando, daquilo que ele deveria evitar e de como ele deveria guardar. Há muitos que gostam de discutir, discutem sobre tudo, querem demonstrar um saber superior, tornam-se arrogantes, insuportáveis e por isso perdem o amor. Trazem para si um destaque. Tem pastores que abandonam a igreja quando eles cometem um deslize e é chamado a atenção. Eu sou pessoa famosa, um pregador conhecido e vou deixar que uma igreja, um conselho de igreja venha me chamar a atenção. O conhecimento de Deus humilha o homem. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais humilde você será. Quanto mais próximo você estiver de Deus como crente, quando qualquer pessoa te dirigir uma palavra, quando a pessoa te dizer que você está errado, você vai humilhar-se, você vai dizer obrigado, meu irmão, por você ter aberto os meus olhos. Obrigado, meu irmão, por você ter me corrigido. Isso porque você está próximo de Deus. Mas acontece que a distância de Deus faz o homem se tornar arrogante. E aí quando o irmão diz, mas você fez isso errado, e o que você tem com a minha vida? Você por acaso é mais santo do que eu?
Você está em posição de me cobrar alguma coisa? E aí então a pessoa já está distante de Deus, ele se afasta, ele acaba se desviando. Eu tenho essa mesma preocupação comigo, com outros pastores e também com a igreja. Nesses meus anos de pastorado já vi muita discussão sobre assuntos teológicos. Eu vi muito pastor, presbítero, membro de igreja, brigar por uma posição, por um ponto teológico. Ali na QNR, quando tínhamos a congregação ali, uma irmã saiu da igreja porque o pastor Clesto afirmou que Moisés não entrou na terra prometida porque, em vez dele falar a pedra, ele bateu. Ela diz, isso está errado. E ela saiu da igreja. Acontece que o pastor Clesto tinha razão. Porque Deus tinha dado uma ordem clara para Moisés. Moisés fala a pedra. E ele foi lá e tacou. Será que se eu bater numa pedra vai sair água? Claro que não. Mas Moisés não ouviu e não obedeceu a Deus. Mas veja, por causa disso, uma membro saiu da igreja. E agora, há poucos dias atrás, conversando com um parente dela, disse, não, agora ela e o marido saíram da igreja. Mudaram de igreja, agora saíram definitivamente. Diz que vão dar um tempo de Deus. Veja, tem muita gente que briga feio nessa posição. No final, ninguém ganha nada. Que vantagem tem eu discutir com Tiago ou qualquer pessoa sobre um ponto teológico? Por que a igreja se dividiu tanto? Veja, meus irmãos, que a reforma protestante trouxe de volta a Bíblia. Aí uns seguiram um tal de Zwinglio e foram atrás de Zwinglio. Os outros foram atrás de João Calvino. Outros foram atrás de Martinho Lutero. Lá na Escócia começou o presbiterianismo. Lá na França, os crentes eram chamados de huguenotes. E aí, então, cada um foi. Esse grupo se reuniu e teologicamente seguiu, então, uma definição. Aí vem o outro. Eu não concordo com o batismo de criança. Sai o grupo. Ah, eu não concordo com isso. Sai outro grupo. Quem é que perde com isso? Quem perde é o reino de Deus. Porque esses que saíram não poderão sair. Eu saí por vontade de Deus. Não, Deus não quer que a igreja se divida. E de maneira nenhuma. Nós temos que nos humilhar. Nós temos que colocar o nosso conhecimento de acordo com a Bíblia. E se algo estiver errado, diferente da Bíblia, nós temos que dizer, eu errei. A palavra de Deus, ela prevalece. Por isso que uma das bases da reforma é só a Escritura. Não é o pastor Silas que tem a posição, não é o pastor Jade que tem a posição, não é você que tem a posição. Quem tem a posição é a palavra e ela deve prevalecer. Todas as vezes que nós queremos manter firme a nossa posição, nós trazemos prejuízos e nos colocamos em risco de nós nos desviarmos. Você é um crente. Você pode ser o líder na igreja. Saiba que os desafios serão duros. Serão difíceis de serem suportados e vencidos. Mas nunca se esqueça de que a igreja é do Senhor. E é Ele que deu a vida por você. E é a Ele que você serve. Os membros da igreja são apenas enfermos, doentes espirituais, que estão sendo tratados por Deus dentro da igreja. Não se ofenda com o comportamento dos irmãos, mas cobre de você mesmo fidelidade ao Senhor da igreja. Ele é o Senhor a quem você deve toda a honra e toda a glória. Desviar-se da igreja é desviar-se de Deus, é desonrar a Deus. Então nunca se desvie do caminho santo, porque o preço pago por tua vida foi o sangue do Filho de Deus, e é a Ele que você deve honrar. Por final, nós veremos a base que Timóteo tinha para nunca abandonar. Diz o seguinte: viver sobre a graça divina. Paulo termina dizendo, a graça seja convosco. Jesus contou sobre a instabilidade da casa construída sobre areia. Veio a tempestade, os ventos e a casa caiu. A casa construída sobre a rocha ficou firme e não vacilou. O que dá a certeza da tua salvação? O que garante que você terá galardões dos céus? Você pode garantir que conquistou algo diante de Deus? Homens têm discutido a respeito da fé e das obras. A questão da fé diz respeito ao homem crer que receberá
o que lhe foi prometido sem que faça esforço algum, obra alguma, ou que tenha de conquistar qualquer coisa para obter os bens celestes. Essa é uma questão de fé. Apenas crer naquilo que Cristo fez. Esse descansa na justiça que lhe foi atribuída por causa da obra de Cristo. Este tem paz com Deus, porque crê que é justo diante de Deus, porque a justiça de Cristo lhe foi imputada. Este crê que as suas orações serão ouvidas, não porque fala bonito, com palavras bem articuladas, mas porque o Espírito Santo e o Filho de Deus intercede por ele. Os bens espirituais serão recebidos não pelo que o homem faz, mas por aquele que fez, aquele em quem crê e pelo que Cristo fez. É o que Paulo ensina em Efésios 1, 3 a 11. Diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, dependendo dele. Nos escolheu nele, nos predestinou para ele, por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Nele fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Veja que o texto ele coloca aqui a dependência total em Cristo, é nisso que cremos. O fiel que crê, ele não tenta conquistar aquilo que já lhe pertence. Ele tem fé e ele descansa no Salvador. A sua segurança não depende do que faz, do que pensa e como age. A sua segurança depende daquele em quem crê. A questão das obras é diferente. Ela diz respeito ao homem fazer para conquistar, fazer para obter a sua segurança. A sua firmeza depende dele. Ele não depende de ninguém. Ele conquista o seu direito. E por crer que conquistou o seu direito, ele crê que obtém méritos. E por isso, ele se vê no direito de cobrar de Deus pelos méritos que ele conquistou. Já tratamos sobre isso quando tratamos sobre a única escolha. É o homem que se salva ou é Deus que salva o homem? Como é que fica essa questão? A sua salvação depende de si mesmo, da sua fidelidade. É o que pensam aqueles que defendem a salvação pelas obras. Depende dos seus princípios de lei, das manifestações práticas e obediências a essa lei. Para eles, isso Arminium deixou claro, o Espírito Santo não tem nada a ver com a salvação. Eles creem que o Espírito Santo depende da decisão do homem, caso contrário, não poderia fazer nada. As obras deixam a segurança na mão do homem. Por isso é que eles têm uma base frágil. É por isso que aqueles que acreditam que conquistaram a sua salvação, quando estão firmes, dizem: eu sou salvo. Quando vacilam, ele diz: perdi a salvação. Perguntaram ao pastor Russell Shedd, uma pessoa incrível, eu tive o privilégio de conhecê-lo, ele é um americano, eu tive o privilégio de conhecê-lo no seminário. Quando ele foi lá, eu me lembro que ele pregou lá em Colossenses, muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás. E perguntaram para ele assim: seria possível ao homem perder a salvação? Ele respondeu, vou ler aqui: depende de quem salva. Se Deus salvou, o homem nunca poderá se perder, porque Deus não abre mão daqueles a quem salvou. Mas, se foi o homem quem se salvou, esse perderá, pois na realidade nunca esteve salvo, pois o homem não pode salvar-se a si mesmo. Aqueles que creem na graça e a têm como base estão seguros pela eternidade. Nada e ninguém pode desfazer aquilo que o próprio Deus fez em seu favor. A fé na graça é a dependência da obra redentora do próprio Deus, que em Cristo concretizou na cruz a sua obra. Desde os primórdios, os fiéis sempre dependeram da graça. Em Gênesis 6:8, diz que Noé foi salvo pela graça. E depois de falar que ele recebeu graça do Senhor, fala que ele foi um homem fiel. Todos os homens do Antigo Testamento foram salvos porque creram no Messias que esmagaria a cabeça da serpente. Dele dependeram. A mesma fé que todo cristão deve ter e nunca se afastar dela. A salvação será apenas pela graça. Se não for por graça, não é salvação. Paulo disse a Timóteo: a graça seja convosco. Essa é a base.
a qual Timóteo e nós nunca podemos abandonar. A sua segurança e estabilidade pessoal e ministerial dependeria sempre da graça divina. Esta é a verdadeira rocha na qual todo cristão deve afirmar a sua fé. Então, irmãos, nesse estudo final, nós tratamos sobre admoestações finais a Timóteo. Nele vimos o que Timóteo deveria guardar. Guarda o que te foi confiado. O que Timóteo deveria evitar. Evita falatórios inúteis e profanos. Evita as contradições do saber. O cuidado que Timóteo deveria ter para não se desviar, pois alguns, professando, se desviaram da fé. E, por fim, a base que Timóteo nunca poderia abandonar, viver sobre a graça divina. Então, meus irmãos, essas admoestações de Paulo foram dadas para Timóteo, mas não apenas para ele. Elas se aplicam a mim e a você. Estude-as. Guarde com carinho no coração e coloque em prática. Elas farão a diferença em tua vida cristã. Viva sobre a dependência de Cristo. Se assim for, você estará seguro agora em todos os momentos da tua vida. Guarde essas admoestações, como Timóteo deveria guardar. Amém?